sou professor da Unemate, hoje represento, inclusive, oficialmente a instituição aqui, mas eu gostaria de falar enquanto pesquisador. Nós coordenamos um laboratório de ictiologia aqui do Pantanal Norte, e desde 2004 nós trabalhamos em parceria, tanto com a pesca profissional, quanto com o trade turístico, fazendo monitoramento reprodutivo de espécies de interesse econômico. Essas espécies que são alvo da pesca profissional, que são alvo da pesca amadora e também que são alvo da pesca difusa. Só esclarecendo uma questão de conceito, o relatório da ANA, ele deixa bem claro que pesca difusa não é aquela que o avô, o pai, a mãe levam o filho para a beira do rio, mas é sim aquele pescador que precisa colocar proteína na mesa. Inclusive é uma nova categoria que não consta, inclusive, na lei da pesca. Então a pesca difusa, ela é importante sim. Para o estado de Mato Grosso, esses dados estão disponíveis no relatório da ANA, um trabalho que foi encomendado e a Embrapa Pantanal levou à frente isso aí. Aproveitando, nós tivemos a oportunidade, na terça-feira passada, de participar da audiência pública em Cuiabá, e lá eu gostaria de pontuar duas questões bem interessantes. A primeira é em relação ao projeto de lei 1363, e principalmente em relação à apresentação do trabalho que foi feito, que, segundo nos informaram, foi utilizada para embasar a lei. O relatório que foi apresentado em Cuiabá, né, pelo pesquisador Kelvin, se não me falha a memória, pensei que ele estaria aqui presente, tá? Ele aponta erros metodológicos, ele aponta erros técnicos e, principalmente, se for considerar o que foi apresentado pelo pesquisador, o próprio projeto de lei, ele não se sustenta. Tá? Então é interessante que a gente observe essas questões do ponto de vista de fundamentação técnica para essa lei. Muito se fala que o peixe está acabando. Eu posso afirmar para vocês, com certeza, que o Pantanal está perdendo água. Nós temos trabalhos publicados, inclusive alguns dos autores estão aqui, mostrando que nos últimos 10 anos o Pantanal perdeu mais de 15% de água. Logicamente, se você perde água, você perde habitat, você perde peixe. Então, a gente gostaria de deixar bem claro aqui que quem tira a água do rio não é o pescador profissional, muito menos o turismo. Nós estamos perdendo água. E com isso a gente está perdendo a capacidade desses peixes se reproduzirem. E isso é extremamente danoso. Uma outra questão que é clara na nossa região, e todo mundo que está aqui sabe disso, é em relação às hidrelétricas que estão colocadas no Rio Jauru. E, para aqueles que não sabem, existem mais 6 projetos em andamento para o Rio Cabaçal. Dentro de 4 ou 5 anos, nós teremos 3 ou 4 ou 5 barramentos no Rio Cabaçal, rio este, que durante o período de baixa das águas, você consegue atravessar ele em qualquer ponto com água pelo joelho. Isso vai significar a morte do rio Cabaçal e com isso teremos menos peixe? Sim. Por quê? Porque é um tributário importante para os aspectos reprodutivos. Tanto o rio Jauru hoje, que perdeu sua função ecológica no processo de migração e reprodução, mais um rio vai se associar a esse grupo de rios que não representam, que não apresentam um papel ecológico fundamental para a reprodução. Então essas são questões interessantes que eu gostaria de pautar. Em relação à apresentação dos dados, quando a gente fala em recurso, né, o deputado Wilson colocou valores aqui, e de 2004 até esse presente ano, a gente continua trabalhando no monitoramento reprodutivo. As informações que nós temos em dados tabulados e analisados é que a captura dentro do nosso trabalho, ela se mantém. Então os peixes, do ponto de vista de oferta de pescado, para a atividade pesqueira, ela se mantém. O que a gente observa que vem aumentando é a demanda por esse peixe. A gente tem que considerar que recurso pesqueiro é aquele peixe que está dentro da medida de captura. Peixe, de forma geral, está desde o alevino até o peixe adulto. O recurso pesqueiro está sendo cada vez mais demandado. Isso é fato. A potencialidade dos rios de Mato Grosso acaba trazendo pessoas de outro estado. Isso é interessante do ponto de vista de geração
de emprego e renda. Mas, de forma alguma, a gente avalia que um setor da pesca ou outro está influenciando negativamente o processo de oferta de peixe para a mesa do consumidor ou para aquele que quer praticar o pesca e solte. Então, isso se mantém durante os últimos 15 anos. Nós falamos isso em relação à região de Cáceres, como também reforçamos os dados que foram apresentados pelo professor Agostinho Catella, tá? Representante da Embrapa. Tivemos a oportunidade de participar de algumas atividades de campo com ele, mostrando que a pesca, seja ela profissional, seja ela amadora, ela se mantém em níveis seguros. O que a gente observa, inclusive no trabalho encomendado pela Assembleia Legislativa em relação a apoiar ou dar base para esse projeto de lei, é que foi colocado que a pesca predatória vem aumentando. Isso é fato. Quem pratica pesca predatória não é nem pescador profissional, nem turismo. É criminoso. Está previsto na Lei de Crimes Ambientais. Então o Estado ele tem que ter força na mão para combater esses ilícitos. Tirar o pescador, seja ele profissional, amador ou até mesmo o turismo do rio, só vai potencializar a pesca predatória. Outra questão que a gente gostaria de enfatizar, isso refletindo os incêndios florestais que nós tivemos nos últimos 2, 3 anos, é que o Pantanal perdeu aproximadamente 30% da sua cobertura vegetal. O uso inadequado do solo está promovendo processo intensivo de assoreamento em vários e importantes tributários do Rio Paraguai. Isso acaba impactando em quê? Em aspecto migratório dos peixes, em aspectos reprodutivos e em processos de recrutamento. Então, quanto mais assoreamento, mais uso inadequado do solo nós tivermos, menor será a taxa de reprodução, e isso vai se refletir daqui a 2, 3 anos pela falta de peixe. Quem sofre com isso? O pescador profissional, o pescador amador e também o turismo. Avalio que a nossa luta é bem outra. Não é em relação a quem é dono do rio ou quem quer se manter nele. É unir forças e buscar meios, inclusive o governo do estado teria que ter um empenho maior. Eu, enquanto membro de uma instituição de pesquisa, também faço meia-culpa. Nós também temos que ter mais ações do ponto de vista de pesquisa e fornecer informações confiáveis para que a gente tenha um processo de gestão do recurso pesqueiro responsável e respeitando todos os atores que ali atuam. E para encerrar, Mato Grosso é o único estado que tem um Conselho Estadual de Pesca. Existe uma proposta que foi debatida há aproximadamente 2 anos, faço parte do conselho, temos outros conselheiros aqui presentes. Há 2 anos essa minuta está sendo discutida e nela nós temos a participação da pesca profissional, das universidades, de ONGs, do trade turísticos e de outros setores. Todos os atores envolvidos discutiram e chegaram a um consenso em relação a encaminhar isso para a Assembleia Legislativa. Essa minuta, sim, deve ser acatada, discutida e se achar que tem que ser alterada, alterada. Mas não um projeto de lei que não tem embasamento técnico ou aquele embasamento técnico que foi apresentado não atende minimamente as qualidades necessárias para se sustentar um projeto que impacta a vida. Para Mato Grosso, são mais de 10 mil pescadores profissionais cadastrados, não considerando aí os pescadores difusos, aquele que sai da sua casa de manhã, vai buscar o alimento para, inclusive, comer no almoço ou na janta. Eram essas questões, eu agradeço.